Então, pessoal, dando início aí mais uma aula, tá? Vamos dar início à aula, a primeira aula de Direito Penal. Muito importante essa aula para a gente começar a entender como surgiu o direito penal, as normas, o bem jurídico, o conceito do direito penal e tudo mais. Então, gente, antes de mais nada, peço a vocês, deixem o seu like, se inscreva no canal, compartilhem os vídeos para ajudar cada vez mais o canal a crescer, tá? Vou deixar os slides aí com o link embaixo, assim como as questões. Esse slide, essa aula é composta de 60 slides, então eu vou dividir em 3 blocos e o exercício no outro bloco, beleza? Então vamos lá. Concursos em foco, direito penal, noções fundamentais, gente. Princípio da proporcionalidade. Muito importante esse princípio, tá, gente? O princípio da proporcionalidade. Então, trata-se de um princípio que deita as suas raízes no direito alemão. A origem do princípio da proporcionalidade é do direito alemão. É considerado um princípio constitucional implícito. E esse princípio, ele deve ser analisado por 2 vertentes. Vamos nelas? Letra A. Proibição do excesso. O legislador, ele não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada ela deve ser compatível com aquele bem jurídico tutelado. Então, o legislador ele não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. O que é isso? Por exemplo, o homicídio. O que ele está protegendo? Está protegendo a vida da pessoa humana. Né? De patrimônio. Os crimes contra o patrimônio. Está protegendo o patrimônio de cada indivíduo. Aí agora ele vai lá um crime de orientação sexual. Um crime de orientação religiosa. Não existe crime de orientação sexual e religiosa. Não tem bem jurídico aqui para ser tutelado. Então, o legislador ele precisa criar uma figura típica, tutelada, embasada, um bem jurídico, em cima de um bem jurídico. Então, orientação sexual, religiosa, não tem bem jurídico ali, não tem o que proteger. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Então, o que ele está dizendo? Por exemplo, vamos dar um exemplo. O artigo 273, o famoso FACA, a pena dele, salvo engano, é de 10 a 15 anos. Então percebam que a pena mínima começou com 10 anos. Ou seja, está desproporcional. Agora, o crime de homicídio, a pena mínima é de 6 anos. Você vê que o bem jurídico tutelado em relação ao crime do 273 por 121, do 121, ele é muito mais importante do que o 273. E o crime do 121, a pena mínima é de 6 anos. Enquanto que o do 273 começa a pena mínima com 10 anos. Então você vê que houve por parte do legislador ele excedeu em relação à pena. A gente vai ver aí nas aulas. Seguindo, a intervenção estatal por meio do direito penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade. Então, a intervenção estatal no direito penal deve ser guiada sempre pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando
Como diz o ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais, em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade das leis restritivas de direito, é imprescindível a atuação do judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta escrita no artigo 273, parágrafo 1º-B. Então, eu, de início, citei esse artigo. É o famoso FACA, né? Nós vamos ver lá o que é o artigo 273. Corromper, adulterar, alterar, produtos de limpeza, produtos farmacêuticos. Vamos ver. O crime ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente combinada. Então, a pena mínima do 273 é de 10 anos. E o legislador colocou esse crime como crime hediondo. Se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas, que a pena mínima é de 5. Notoriamente, o crime do 273 ele está sendo mais grave, né? A pena combinada está sendo superior ao tráfico ilícito de drogas. E o tráfico ilícito de drogas ele é mais grave do que o crime do artigo 273, cujo bem jurídico tutelado também no tráfico ilícito de drogas é a saúde pública, assim como no artigo 121 e do crime de estupro, todos considerados hediondos pelo legislador, mas que teve a pena mínima de 5 e de 6 anos, respectivamente, como de estupro e o de homicídio. Prosseguindo. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública, decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir, convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista em lei. Então a pena ela não é razoável de acordo com o crime praticado, com a conduta praticada. Houve uma desproporção do legislador. A restrição da liberdade individual ela não deve ser excessiva. A restrição da liberdade individual ela não pode ser excessiva, mas sim compatível e proporcional à ofensa causada ao comportamento humano. Compatível com o dano causado, com a conduta que o agente causou. A arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma. Nem todos os bens jurídicos merecem a proteção do direito penal. Nem todo ato ilícito merece a proteção do direito penal. Outros ramos do direito, eles podem solucionar outros casos ilicitamente. Mas o direito penal, ele deve sim somente atuar nos casos mais importantes, mais relevantes. Aqui entra também o princípio da intervenção mínima. Nós vamos ver. Qual o 273 aqui, gente? Tá aqui, ó. Famoso FACA. Falsificar, adulterar, corromper, alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A pena é de reclusão de 10 a 15 anos. No parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem importa, quem vende, expõe à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega para o consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Então, olha o parágrafo 1º A. Inclui-se
entre os produtos a que se refere este artigo, os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos e os saneamentos, que são os produtos de limpeza, e os de uso em diagnóstico. Então, com essa pandemia que está tendo no mundo todo, muitas pessoas estão vendendo álcool gel adulterado, pegando gel de cabelo, metendo álcool dentro. Então, está se enquadrando aqui no 273, no parágrafo 1º A. Tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 1º A. Então, você que está fazendo isso, cuidado, pena mínima de 10 anos. Inclui-se entre os produtos a que se refere o artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos e os saneamentos, que são os produtos de limpeza, e os de uso em diagnóstico. Essa vertente do princípio da proporcionalidade também é conhecida como um garantismo negativo. Nós vamos ver o que é o garantismo negativo. Ele tenta fazer com que o legislador não exceda, essa exceção não vá muito para o réu, em cima do réu. O garantismo negativo, ele atende mais ao interesse do réu, enquanto que o garantismo positivo, ele atende ao interesse da sociedade. O garantismo negativo, ele visa que o réu, ele é um cidadão de direitos e deveres. Então o réu, mesmo que ele cometeu aquele crime, estando errado, mas ele tem os direitos dele de se defender. O Estado precisa ter freio, check and balance. O Estado precisa ter freios e contrapesos. Ele não pode exceder muito em determinadas penas. Não criar penas exageradas. Penas que não protejam bens jurídicos relevantes. Então você vê que no artigo 273, ele foi aqui muito... se excedeu muito na pena. Vamos seguindo. Ao criar uma infração penal, a pena deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Vocês acham que o crime do artigo 273, falsificar um batom, a pena mínima de 10 anos, enquanto o crime de homicídio, em relação à vida, tirar a vida de uma pessoa, a pena mínima de 6 anos, você percebe que tem uma exceção do legislador em relação a esse artigo? Tá pegando aí? Vamos seguindo. No crime de homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. Então você percebe que a pena mínima no crime de homicídio é de 6 anos. Percebe-se que a pena mínima no artigo 273 é maior do que a do homicídio. E o bem jurídico, a vida, ela é muito mais importante do que o batom. Correto? O Estado não deve agir com excesso. Ele não deve combinar uma pena com excesso. Seguindo. Proibição de uma proteção deficiente do Estado. Então, nós vimos lá. Proibição do excesso. Letra A. Aqui a letra B, tá, gente? É a proibição de uma proteção deficiente do Estado. O legislador deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. Então, o legislador ele deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. Aqui nós temos o garantismo positivo, que atende aos interesses da sociedade. Então, nós vimos aqui que tem uma proibição de uma proteção deficiente do Estado, enquanto o outro lá, uma proibição do excesso. Então, o princípio da proporcionalidade ela tem essas duas vertentes, a proibição do excesso e a proibição de uma proteção deficiente do Estado. Proibição do excesso. O princípio da proporcionalidade tem essas duas vertentes. Proibição do excesso com garantismo negativo, que visa atender mais o réu, e a proibição de uma proteção deficiente do Estado, que é o garantismo positivo, que atende mais o interesse da coletividade. Seguindo, que vocês vão pegar essa aula bonita. Tá aí a ADI 4.301. Execução provisória de pena. Do STF. Execução provisória da pena. É necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional. Neste equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses do acusado. Atende não apenas os interesses do acusado, como também
o da sociedade, diante da realidade do intricado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro. Aqui o STF está aplicando o princípio da proporcionalidade. Nesta vertente da proibição de uma proteção deficiente do Estado ou insuficiente da sociedade, chamado de garantismo positivo. Então, na execução provisória da pena, é necessário equilibrar o princípio da presunção da inocência com a efetividade da função jurisdicional. Neste equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses dos acusados, que seria o quê? O garantismo negativo, mas também o da sociedade, que já entra o garantismo positivo, diante da realidade do intricado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro. O STF está aplicando o princípio da proporcionalidade. Em que vertente? Nós temos duas: proibição do excesso e a proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado em relação à sociedade. Então, ele está aplicando o princípio da vertente da proibição deficiente e insuficiente da sociedade, que é o chamado garantismo positivo. Seguindo. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo procurador, contra a redação dada ao artigo 225 do Código Penal, que teria ofendido os princípios da dignidade da pessoa humana e da proibição da proteção deficiente por parte do Estado. Que aqui, gente, é o princípio da proporcionalidade que está em duas vertentes, que é a proibição do excesso e a proibição da proteção deficiente ou insuficiente por parte do Estado, que é o garantismo positivo, e a proibição do excesso, o garantismo negativo. Então, além do princípio da dignidade da pessoa humana, está aqui também o princípio da proporcionalidade, só que na segunda vertente, que é a proibição de proteção deficiente ou insuficiente por parte do Estado, tendo em vista a relevância da matéria e seu especial significado para a segurança jurídica. Vamos ver o que é o garantismo penal. Direito penal máximo e as expressões sinônimas. Nós temos, então, o maximalismo penal, que também pode ser chamado de movimento da lei e da ordem. Então, observação. Para esta teoria, todas as infrações devem ser punidas com rigor. Então, aquele cara que é maximalista do movimento da lei e da ordem, para ele, está na lei, tem que ser punido. Tudo que o cara fez de errado, se tiver na lei, tem que ser punido com o máximo de rigor. Então, para essa teoria, todas as infrações devem ser punidas com rigor. Para o maximalista, para o movimento da lei e da ordem, desde as mais simples às mais perversas, não havendo espaço para os princípios oriundos de política criminal. Princípio da bagatela, da adequação social, para os maximalistas, esses princípios caem por terra. Como o princípio da bagatela e da adequação social. Para ele, está escrito na lei, tem que punir o cara. Tem que mostrar para a sociedade que aquilo é errado. Eles são extremamente da lei e da ordem. São extremamente puníveis. Então, seguindo. Então, ao contrário do abolicionismo penal. O abolicionismo penal é totalmente contrário ao cara que é maximalista da lei do movimento da ordem. O abolicionismo, para ele, qualquer litígio, qualquer conflito deve ser solucionado com outros ramos do direito, com acordo, com arbitragem, mas não com o direito penal. Para ele, o direito penal tem que ser extinto, não existe pena. Então, o direito penal máximo pugna pela ampliação do controle estatal, pelo hiperpunitivismo. O abolicionismo penal sustenta sua eliminação. A meta do abolicionismo é o desaparecimento do sistema penal. Então, para esse modelo de sistema criminal, os conflitos devem ser solucionados por meios não penais. Para o cara que adota o abolicionismo penal, para ele, não deve existir o ramo do direito, não deve existir prisões. A reparação civil. Então, para ele, esse modelo de sistema criminal, os conflitos devem ser solucionados por meios não penais, como, por exemplo, a reparação civil, o acordo, a arbitragem, o perdão. Para o abolicionismo, a prisão é um instrumento irracional.
Então, seguindo no princípio da proporcionalidade, pegou a diferença aí do abolicionismo penal para o cara que é maximalista? Então, seguindo. As duas vertentes aqui do princípio da proporcionalidade, proibição do excesso e a proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente por parte do Estado para a coletividade de um direito fundamental. O princípio da proporcionalidade, de acordo com a proibição do excesso, está ligado ao garantismo negativo, que atende mais os interesses do real, enquanto que a proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado para a sociedade está ligada ao garantismo positivo, que atende mais os interesses da coletividade. Pegou? Molezinha, né? Tá acompanhando? Seguindo. Garantismo penal. São os 10 axiomas aqui, ó, do garantismo penal. Direito penal mínimo, minimalismo penal, direito penal do equilíbrio. Vamos seguindo. Não há pena sem crime. Primeiro axioma. Não há pena sem crime. Então, não há pena sem crime. Ah, e esses axiomas aqui é de Luiz Ferraioli, do garantismo penal. Seguindo. Não há crime sem lei. Não há pena, não há lei penal sem necessidade. Correto? Não precisa ter a necessidade da lei penal, né? De acordo lá com o bem jurídico tutelado. Somente os mais relevantes. Não há necessidade sem ofensa. Não há ofensa sem ação. E não há ação sem culpa. Não há culpa, não tem processo. Não há processo sem acusação. E não há acusação sem provas. E não há prova sem defesa. Legal, né? O garantismo penal pugna pela mínima intervenção penal. Então, ó, o garantismo penal, ele pugna pela mínima intervenção penal e máxima intervenção social. Ele pugna pela mínima intervenção penal e pela máxima intervenção social, em oposição ao movimento da lei e da ordem, que é o garantismo máximo. Aqui, gente, aqui é o mínimo. Então, nós temos o maximalista, nós temos o abolicionismo e temos ali o mínimo também, o garantista mínimo, que é esse daqui, esse conceito. O garantismo penal ele pugna pela mínima intervenção penal e pela máxima intervenção social, em oposição ao movimento da lei e da ordem, e também do abolicionismo penal. Propõe a aplicação do direito penal apenas e exclusivamente, e propõe a aplicação do direito penal apenas e exclusivamente como última ratio, ou seja, somente quando for imprescindível ante o fracasso dos demais ramos do direito, né, gente? Então, última ratio está ligada com o princípio da intervenção mínima. Nós vamos ver. Das instruções sociais na solução dos conflitos. Então, o que ele está dizendo? Que só deve usar o direito penal para aqueles bens jurídicos mais importantes. Não é necessariamente você usar o direito penal para qualquer atividade ilícita. Não é necessário. Igual a bigamia. Antes era pelo direito penal. Agora não é mais. Então, bigamia não é considerado mais crime. Assim como o depositário infiel. O criminoso não deve ser visto como objeto da persecução penal, mas como sujeito de direitos. Então, o criminoso ele não deve ser visto como objeto da persecução penal, mas como que é? Sujeito de direitos. Ele tem direitos. Correto? Seguindo. De outro lado, temos os minimalistas, os propugnadores da ideia que o direito penal deve ser a última ratio, ou seja, somente deve atuar quando as outras disciplinas jurídicas se mostrarem ineficientes para inibir certas condutas, e ainda, exclusivamente naquelas situações, se identifique graves violações a bens jurídicos. Essa corrente, apesar de não se confundir com o garantismo penal, tem forte identidade com o garantismo penal, pois nela também se elevam as garantias individuais em contraponto ao arbítrio do Estado em matéria criminal. Os garantistas, conquanto, entendem que o delinquente deve ser investigado, processado
condenado e punido. Porém, tudo deve ser feito com respeito às mais amplas garantias inerentes à condição humana. Então, a teoria garantista, ela sustenta-se em 10 axiomas, que foi dito lá no slide anterior, de Luigi Ferraioli. A teoria garantista sustenta nos 10 axiomas do slide anterior. Então, nós temos 3 sistemas aí, que é o maximalista, o minimalista e o abolicionismo. O maximalista, que a lei penal ela deve ser proposta com o máximo de rigor. O abolicionista, sem lei penal. E o minimalista, ele vai ali que o direito penal deve ser a última ratio. Deve tutelar os bens jurídicos mais importantes. Então, os outros atos ilícitos devem deixar para outros ramos do direito. Então, aquela infração, ela só deve ser analisada pelo direito penal em última instância, em último momento, né? Pegou? Seguindo. Próximo slide. Com a evolução dos tempos e visando a antecipação da tutela penal, pois assim mostrou-se possível a prevenção de lesões às pessoas. O direito penal passou a também se preocupar com momentos anteriores ao dano, incriminando condutas limitadas à causação do perigo. É o crime de perigo concreto e abstrato. Então, o direito penal passou também a se preocupar com momentos anteriores ao dano. Incriminando condutas limitadas à acusação do perigo. Os crimes de perigo e concreto e abstrato. A exposição de bens jurídicos, a proibição de dano. A exposição de bens jurídicos, a proibição de dano. Tais crimes têm sido apelidados de espiritualização, desmaterialização ou liquefação de bens jurídicos no direito penal. No tocante aos crimes materiais, importante, estes se caracterizam pela produção de um resultado. Os crimes materiais se caracterizam pela produção de um resultado naturalístico. Para ser crime material, precisa ter um resultado naturalístico. É necessário a ocorrência de um resultado para a consumação. Caso contrário, tem-se apenas uma tentativa. Crime material é necessário ter resultado. Produção de um resultado naturalístico. Crime material precisa ter a produção de um resultado naturalístico. O homicídio, que precisa? Ali do cadáver, tá? Um crime material. O homicídio, no 121, o furto, o estelionato, justamente porque é imprescindível a existência, respectivamente, da morte, da subtração e a obtenção da vantagem ilícita para a consumação dos tipos penais arguidos. Então, exemplos de crimes materiais são o homicídio, o furto, o estelionato, justamente porque é imprescindível a existência, respectivamente. É imprescindível. Da morte, você tem que estar da falta de alguém, da morte. Subtração, você dá falta de alguma coisa. E obtenção de vantagem ilícita para a consumação dos tipos penais arguidos. O cara tem uma vantagem em cima de alguma coisa ali. Com efeito, nós temos os crimes formais. Tem por sua consumação o quê? Independente da existência de um resultado, ainda que venha a acontecer, independente da existência de um resultado, ainda que venha a acontecer. Então, os crimes formais, eles se formam independente da existência de um resultado, mesmo que aconteça um resultado. Então, são exemplos de crimes formais. Os crimes de extorsão, 158. Extorsão mediante sequestro, 159. Não se faz necessária a entrega do que é pedido quando do crime de extorsão. Não necessariamente precisa, o cara está extorquindo, quero tantos milhões para devolver a pessoa. Não se exaure com a entrega do que foi pedido. Mas conseguir algo por meio de ameaça ou do extorsão mediante sequestro para a caracterização deste crime. Haja visto que o simples ato de extorquir, ele já é considerado crime. Então, desde o momento que já teve o simples ato de extorquir, você já caracterizou o crime. Com ou sem sequestro?
com ou sem o sequestro. Já configura a conduta delituosa. Então, não necessariamente precisa ter o sequestro, né? Crime formal. É aquela, né? Lembra daquelas pessoas que ligavam? Ah, não sei o que, aí botava a voz de outra pessoa ali, extorquindo, né? Quero o dinheiro, tal, tal, tal. Então, ó, com ou sem o sequestro, já configura uma conduta delituosa. Um crime formal. Por fim, no que diz respeito aos crimes de mera conduta, observa-se que eles não produzem um resultado concreto, por isso não se pune o resultado, mas sim a conduta do agente. São delitos que exigem apenas a conduta sem qualquer resultado naturalístico. Então, observe que eles não produzem um resultado concreto. Nos crimes de mera conduta, não tem um resultado concreto. Não se pune o resultado, se pune a conduta do agente. São delitos que exigem apenas a conduta. Crimes de mera conduta punem a conduta, sem qualquer resultado naturalístico. Nós temos o crime de porte de arma ilegal de arma. Então, você está andando na calçada, você vê uma pessoa portando uma arma, você vai atravessar para o outro lado, vai pegar um ônibus, vai atravessar, vai pegar um táxi, porque você não sabe qual a intenção daquela pessoa, se tem aquele porte de arma ou não. É um crime de mera conduta. Só ele estar portando aquela arma ali já é um tipo de ameaça. O de invasão de domicílio retrata bem o exposto também. Crime habitual. A prática de uma mesma conduta reprovável com habitualidade. Por exemplo, crime de curandeirismo. Sob o prisma formal, o crime corresponde à concepção do direito acerca do delito. O crime ele corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno. Sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Então, o crime material é um crime pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e o que deve ser proibido. Então, o crime formal, a concepção do direito acerca do delito, uma visão legislativa do fenômeno. Do prisma material, é um crime pré-jurídico. A concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser punido. Conforme leciona César Roberto Bittencourt. Crime, segundo o prisma formal, é toda ação ou omissão proibida por lei. Segundo o prisma formal, é toda ação ou omissão proibida por lei, sob a ameaça de pena. Enquanto o prisma material, crime é ação ou omissão que contraria os valores e os interesses do corpo social, exigindo sua proibição com ameaça de pena. Então, o formal é ação ou omissão proibida por lei, sob a ameaça de uma pena. O material é ação ou omissão que contraria os valores e o interesse da sociedade, do corpo social, exigindo, para essa proibição, a ameaça de uma pena. A analogia é um método de autointegração. A analogia é um método de autointegração, importante. Ela é um método de autointegração que visa suprir o quê? As lacunas da lei. Visa suprir as lacunas da lei. A analogia no direito penal é aplicada quando um caso particular não se encontra especificamente regulado. É aplicada quando um caso particular não se encontra regulamentado, mas há regulamentação para casos semelhantes. Sendo assim, por analogia, aplica-se essa mesma regra ao caso particular despido de regulamentação. A analogia para estabelecer sanções criminais não tipificadas
analogias e malam parte não é admissível no direito penal. Então, analogias para estabelecer sanções criminais não tipificadas, a analogia in malam parte, ela não é admissível no direito penal. A analogia in malam parte não é admissível no direito penal, em razão do princípio da reserva legal. Então, só é aplicada no direito penal a analogia in bona parte. A analogia in malam parte, ela não é aplicada no direito penal, que tem sedes legais no artigo 1º do CP e constitucionais no artigo 5º. Nada obstante, é cabível a aplicação da analogia em favor do agente do crime. Então, só é cabível a analogia, é cabível a aplicação da analogia em favor do agente do crime, que é chamada analogia em bona parte. Analogia em bona parte. A nossa doutrina, por exemplo, vem aceitando a aplicação da analogia nos casos das dirimentes penais, como, por exemplo, nas causas supralegais de exclusão de culpabilidade, notadamente a inexigibilidade de conduta diversa. A analogia, por outro lado, não se trata de interpretação da lei. Então, ficar muito ligado nisso. A analogia, ela não se trata de interpretação da lei, mas sim de quê? Ela é um método de autointegração para suprir lacunas. Ela não se trata de interpretação da lei. Seguindo. De fato, se quer a lei a ser interpretada, cuida-se, portanto, de uma integração do ordenamento jurídico. Então, a analogia, ela é uma integração do ordenamento jurídico. A lei pode ter lacunas, mas não o ordenamento jurídico. Trata-se de aplicar ao caso não previsto em lei reguladora de casos semelhantes. No direito penal, somente pode ser utilizada em relação às leis. Direito penal, somente ser utilizada em relação às leis não incriminadoras, em respeito ao princípio da reserva legal. Seu fundamento repousa na exigência de igual tratamento aos casos semelhantes. Por razões de justiça, fatos similares devem ser tratados da mesma maneira. A analogia não é um meio de interpretação extensiva. A analogia não é um meio de interpretação extensiva. E sim de quê? De uma integração do ordenamento jurídico. Mas sim um meio de integração do ordenamento jurídico. 2. Não se busca com a analogia alcançar o sentido exato do texto de lei, obscura e incerta, mas sim de suprir a lacuna jurídica utilizando-se de lei reguladora de casos semelhantes. 3. Nem sempre é admitida a analogia. Por que nem sempre é admitida a analogia? Porque a analogia in malam parte, ela não é adotada no nosso sistema penal, e somente a in bona parte. Está aqui, ó, em bona parte. Nem sempre é admitida a analogia em bona parte em matéria penal, no que diz respeito às leis excepcionais. Também é importante frisar nisso. Nem sempre é adotada a analogia em bona parte em matéria penal, nos que diz respeito às leis excepcionais. Não é admitida a analogia justamente por seu caráter extraordinário nas leis excepcionais. O garantismo penal defende o quê? A minimização com as máximas garantias. O garantismo penal defende a minimização, voltando. Então, o garantismo penal, ele defende a minimização com as máximas garantias. Ele não busca acabar com o direito penal, como o abolicionismo deseja ou desejava. Então, o garantismo penal, ele defende a minimização com as máximas garantias. Ele não busca acabar com o direito penal, assim como o abolicionismo, que, como gostaria, mas sim diminuir a sua aplicação para tutelar os bens jurídicos, e nem na data máxima, e nem o maximalismo, que é aquele que pune com rigor.
Então, é uma moderação. Então, ele diminui a sua aplicação para tutelar os bens jurídicos mais relevantes para o direito penal. Então, o garantismo penal defende a minimização para diminuir a sua aplicação para tutelar os bens jurídicos mais relevantes, mais importantes para o direito penal. E as condutas que revelem algum potencial lesivo. O garantismo de Luiz Ferraioli distancia a antítese entre a liberdade do homem e o poder estatal e pode ser conceituado como um modelo de direito adequado ao Estado de Direito, consistente em uma liberdade regrada, que pressupõe ampliação de esfera das liberdades individuais, restrição do poder do Estado ao mínimo necessário. Então, o garantismo de Luiz Ferraioli distancia a antítese entre a liberdade do homem e o poder estatal. Pode ser conceituado como um modelo de direito adequado ao Estado de Direito, consistente em uma liberdade regrada, que pressupõe ampliação da esfera das liberdades individuais e a restrição do poder estatal ao mínimo necessário. O Estado, ele não deve agir com excesso. É contra o abuso do poder punitivo. O garantismo penal, ele é contra o abuso do direito punitivo e é contra o abolicionismo penal. Ele fica ali no meio termo. Conforme Zaffaroni, efetivamente, a garantia do direito penal de ato se estabelece da mesma forma que todas as garantias, como limite do poder punitivo. Não se deve recorrer ao direito penal do autor para agravar consequências penais, além da culpabilidade do ato. Porém, nada impede que se faça direito penal de autor para exercer menor poder punitivo que o assinalado pela culpabilidade do ato. Direito penal do autor em bona parte. Então, gente, a gente termina aqui o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai dar início aí ao direito penal do autor.